Eu tinha comentado com vocês que a partir de uma ideia de quem nós somos, nós projetamos isso para fora. E é interessante a gente aprender que aqui nós estamos em um mundo onde a lei que governa é a lei de causa e efeito. Na verdade, causa e efeito não são separados. Só que como a nossa consciência ela está dividida, ela pensa que está dividida, ela se vê nessa situação. Nessa situação onde a causa ela pode ser vista a parte do efeito. E aí a consciência que está adormecida, ela não consegue perceber que é uma coisa só. E ela também não se percebe que ser e ter não são separados. E aí ela olha para todos os lados e não percebe que ela está dentro do seu próprio ser. Ela não percebe porque ela fez uma crença de onde ela não é aquilo que ela é. Só que a consciência universal ou mente íntegra, a mente universal, a mente do todo, juntamente com a criação toda unida, ela sabe que a herança dela é ela mesma, é a consciência dela mesma, mas não a consciência individual, a consciência da integridade. Porque aí é que está a vontade do Criador. E a partir daí é que a mente começa a saber criar, porque ela sabe quem ela é. Ela sabe que ser e ter são a mesma coisa. E o pensamento dessa mente íntegra, o pensamento é a vontade dessa mente, que é a vontade de Deus, como diz no cristianismo. É a vontade de Deus, é o pensamento dessa mente criadora. Quando essa consciência íntegra, essa consciência universal, sem divisão, quando ela está dentro da consciência dela mesma, dentro da consciência da integridade dela mesma, ela sabe que a vontade de Deus é a vontade dela mesma. Mas a partir do momento que ela acredita que ela é capaz de se criar a si mesma, essa mente criada pelo Criador, quando ela ela entra na crença de que ela se criou, ela é capaz de projetar um corpo físico. E daí ela necessita de tempo e espaço para poder desenvolver essa crença. E a partir do momento que ela cai nessa crença, ela esquece de que ser e ter não são separados. Se ela caísse no tempo e ela não se esquecesse disso, seria muito mais fácil, porque a partir, mesmo apesar dela estar iludida
pelas imagens da percepção que os olhos físicos montam, ela saberia criar não, né? Porque as imagens são feitas. Ela saberia um papagaio. Ela saberia fazer essas imagens a partir do seu próprio ser. Porque a mente desperta, se ela ainda está aqui no mundo do espaço e do tempo, ela sabe que ela está dentro do próprio ser dela. Então tudo que ela tem é o que ela é. Tudo que ela vive é o que ela é. E com essa sabedoria, ela não se perde. Porque essa própria sabedoria é a luz que guia e vai montando todo o caminho dela. E voltando para a vontade de Deus, a mente íntegra, ela só faz a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é o pensamento criador. Só a mente que cria juntamente com Deus é criadora. Porque quando a mente não segue a vontade de Deus, que é a vontade dela, e a vontade dela é pensamento, foi embora. Essa mente íntegra, ela sabe que a vontade de Deus é a vontade dela mesma, porque o Pai e o Filho, a mente criada e a mente criadora, elas não são separadas. E a única maneira de pensar realmente é dessa maneira, porque a vontade de Deus é pensamento, e quando a mente não está pensando corretamente, ela não está pensando em absoluto. E existe uma maneira, mesmo da consciência individual que está aqui perdida, ela se encontrar com ela mesma, com a consciência universal e pensar de fato. Ela tem que reconhecer o próximo como ela mesma. Porque é como Deus, essa mente criadora universal, ela é tudo que existe, todas as coisas estão dentro dela. Sendo assim, todas as coisas que não condizem com ela é uma ilusão. Porque se a vontade de Deus é pensamento, o pensamento não pode contradizer o pensamento. Então, se a mente que está pensando a parte de Deus, ela pensa que está pensando, o que ela está pensando e o que ela está fazendo imagens, não existe em absoluto. E o mistério disso tudo é o seguinte. O mistério disso tudo eu vou falar em poucas linhas. Presta bem atenção para ver se entende. Porque aqui está o mistério que não é mistério. Só é mistério porque a mente perdida no tempo, ela não consegue ver a verdade, porque as ilusões deixam ela cega. Então, parece mistério, mas é uma coisa que está bem escancarada. O amor é a única coisa que existe. Se o medo existe, ele produz um estado que não existe. Ou seja,
Se existe um pensamento contraditório à vontade de Deus, esse pensamento ele produz um mundo de imagens que não existe, que é feito pelo medo. Mas só o amor existe. Então, se existe medo, ele produz um estado que não existe. A mente medonha, ela faz um mundo de imagens que não existe. Mas só o amor perfeito existe. Então, por enquanto estamos aqui, acreditando que estamos aqui, a única maneira de sair daqui é o perdão completo. Bom dia! Fala português? Que legal! Bom dia! Então a única maneira de sair desse estado ilusório é o perdão completo, é o perdão de si. Só que a única maneira de se perdoar completamente é perdoando toda a criação completamente. Porque se você não conhece a criação de Deus perfeitamente como ela é, você não se conhece. Se você se conhece, você conhece Deus. Porque o Pai e o Filho são um. E quando a mente ela se perdoa completamente, ela se conhece, ela conhece o todo. E aí ela se lembra que ela só estava vivendo em um estado ilusório mental. Essa é a mensagem de hoje.